Podcast do Transporte. Está no ar o Podcast do Transporte. Antes de começar nosso programa, quero divulgar que neste mesmo site, podcastdotransporte.com.br, você vai encontrar nossa cobertura do seminário NTU 2023, que tem especialistas das várias áreas da mobilidade pública urbana com debates pra lá de importantes. Já sabe, ouça aqui nosso podcast e ouça também a cobertura especial do seminário da NTU, podcastdotransporte.com.br. Podcast do Transporte, um programa do Diário do Transporte. Apoio institucional, Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Neste nosso podcast do transporte, vamos dar uma geral para saber como está o transporte urbano em vários cantos do Brasil. Vamos descobrir como estão as operações municipais e metropolitanas, como elas estão sendo feitas, como estão sendo realizados os novos contratos, onde anda e aonde a coisa pega. Nossos convidados, o secretário de Mobilidade Urbana do Espírito Santo, Fábio Damasceno, que mostra como pode funcionar a experiência de ter uma autoridade que pensa o transporte metropolitano. Nós consolidamos a integração de todos os sistemas. Vitória, capital, deixa de ter um sistema municipal. O Estado passa a exercer 100% do papel de transporte público na região metropolitana. Nós temos 7 municípios, 2 milhões de pessoas morando aqui na região metropolitana, uma frota de 1.800 veículos ônibus, transportando mais de 600 mil passageiros por dia. Temos também Eugeni Pedro Maia Neto, que preside a Urbis, Urbanização de Curitiba. Curitiba sempre com novidades. É uma sociedade que tem no seu guarda-chuva um monte de atividades. Eu estou presidente da Urbanização de Curitiba, que é uma sociedade de economia mista que, dentre alguns atributos da cidade, ela também administra o transporte coletivo. A rodoferroviária, ruas da cidadania, pontos comerciais, vans, táxis, aplicativos de transporte, banheiros públicos, estacionamento rotativo e estacionamentos públicos também são administrados por nós. Um escopo bastante grande de trabalho. Bota escopo nisso. Vai ser interessante saber mais deste case. Ouvimos também a prefeita de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, Moema Gramacho, que participa de entidades de prefeitos que discutem a mobilidade e que não enxerga boas perspectivas no transporte se não tiver apoio a partir de cima. Esse primeiro momento, eu diria que tem que ser um momento de SOS, socorro, porque se já está um caos, nós vamos entrar em uma situação, talvez, incontrolável. E quem é que vai pagar este preço? A população. Nesse momento, nós precisamos de um socorro. E o socorro, acho que cabe dentro do orçamento que seja planejado pelo governo federal, com apoio dos governos dos estados, que também estão precisando de socorro, mas que tem muito mais estrutura do que quaisquer municípios individualmente. E temos ainda novos destaques das entrevistas com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e da secretária dos Transportes do Rio de Janeiro, Maína Celidônio. Fala primeiro a secretária. Primeira cidade do Brasil que faz uma licitação de bilhetagem, com um concessionário, não pode ser um operador de transporte, para que a gente tenha transparência, não tenha mais caixa preta, não tenha conflito de interesses. Então a gente encontrou inúmeros desafios jurídicos de bilhetagem é um serviço público, não é, Então como colocar tudo isso? E eu acho que o marco legal pode ajudar muito nesse sentido. Secretária Maína, às vezes no transporte as boas ações se enredam na legislação enroscada igual ao trânsito nas metrópoles. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, volta ao tema da necessidade de colocar todo o transporte metropolitano para trabalhar junto. Tu tem que integrar sistemas. Vou pegar a minha cidade, tem 3 milhões e 900 na região metropolitana. E tem aqui, portanto, 19 cidades que circundam Porto Alegre. Você não tem um sistema integrado. Isso é, no mínimo, uma coisa atrasada há 40, 50, 100 anos atrás. Este é o nosso itinerário de hoje. Gostou? Embarque com a gente neste podcast do transporte. Podcast do Transporte.
Eu sou Alexandre Pelege e junto com Adamo Bazzani fazemos o Diário do Transporte, site jornalístico da área da mobilidade e dos transportes coletivos urbanos e rodoviários, sobre trilhos ou sobre pneus. Esta é a nossa versão áudio e, como diriam os radialistas antigos, vai pro ar o podcast do transporte. Podcast do Transporte. Caro Adamo Bazzani, meu parceiro do diário, vou parecer repetitivo ou posso perguntar novamente se, na sua impressão, este ano o transporte coletivo urbano vai começar a ser considerado um direito do cidadão, como consta na Constituição? Olá, Pelege, ouvintes. É necessário sim repetir até a situação mudar. Se vai ser esse ano, ainda não dá para saber. Mas todo dia levantamos cedo, de madrugada, para monitorar o que acontece no transporte público em todo o Brasil. E ainda tem uma grande parte da população que sofre, viu? Para chegar ao trabalho, escola, faculdade, ao médico, até mesmo à diversão. Isso tende a mudar. Os governos precisam entender que o transporte é obrigação, assim como a educação, a saúde e a segurança. As empresas de transporte, por sua vez, também precisam prestar o melhor serviço possível, né? Entre essas necessidades estão melhorar as condições dos veículos, sempre capacitar os profissionais não só para dirigir uma máquina, mas para atender aos clientes, investir em comunicação e assim vai, muita coisa para fazer. Só dessa maneira que para a população o transporte vai deixar de ser sinônimo de sofrimento obrigatório. As empresas estão cada vez mais alinhadas com este pensamento. Muitas áreas do governo já se deram conta disso. Isso, aliás, vai ser assunto do seminário da NTU, Associação Nacional dos Transportes Urbanos. Quem está ouvindo o nosso podcast pode seguir nossa cobertura especial do seminário NTU, que vai ficar lá na nossa página podcastdotransporte.com.br. E o assunto vai ficar fresquinho por algum tempo, então vai ser um jeito bacana de se atualizar com pensamento de governo, empresas, congresso e outras áreas. Vai ser uma cobertura importante e vale a pena acompanhar. Já podemos botar uma primeira e dar partida no nosso podcast do transporte. Podcast do Transporte. Vamos lá. Tem uma frase famosa de político que o cidadão não mora no país, nem no estado, ele mora na cidade. Só que o conceito de cidade está cada vez mais se misturando com metrópole. Hoje, as grandes capitais estão cercadas por dezenas de municípios e são milhões de pessoas que moram numa cidade, estudam em outra, trabalham em outra, têm médico noutra. E este vai e vem é caro, confuso e muito demorado. Então, é bom sempre conhecer os formatos que estão avançando nesta ideia. Na região de Vitória, no Espírito Santo, tem uma experiência que está sendo reconhecida até fora do Brasil. Nós vamos falar com o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, sobre como anda o projeto. Precisa ou não precisa ter aquela tão falada autoridade metropolitana para gerir a questão? É um desafio, a autoridade metropolitana é um desafio no Brasil todo, não é só aqui no estado do Espírito Santo. Só que aqui nós conseguimos dar um passo adiante. Primeiro, definindo a época 2019, sai de Secretaria de Transportes e vira Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura, cuidando principalmente da região metropolitana, cuidando dos grandes projetos, cuidando da integração entre esses municípios e não contando tanto com a institucionalização desta autoridade metropolitana, mas exercendo o papel fundamental do Estado, que é a relação entre os municípios e a relação com a população dentro da sua área de competência. Para juntar todo o sistema, tem várias tarefas para serem feitas, não é? Unificar as linhas, cuidar da bilhetagem, para não deixar o passageiro louco. E aí nós fizemos um trabalho realmente de integração do sistema de transporte público. Então hoje nós não temos um sistema de transporte público municipal, o sistema é 98% metropolitano, e nós fazemos o atendimento tanto dos municípios com as linhas alimentadoras, quanto do sistema metropolitano, que seriam as linhas troncais que conectam os municípios. Então nós fizemos uma conversa com os prefeitos, com as empresas, e conseguimos primeiro consolidar isso num bilhete único. A partir de 2021, aí nós consolidamos a integração de todos os sistemas,
Vitória, capital, deixa de ter um sistema municipal, o Estado passa a exercer 100% do papel de transporte público na região metropolitana. Nós temos 7 municípios, 2 milhões de pessoas morando aqui na região metropolitana, uma frota de 1.800 veículos ônibus, transportando mais de 600 mil passageiros por dia. E aí vem o pulo do gato, quando obras de infraestrutura conversam com a mobilidade. Foram inauguradas várias delas há pouco tempo. Como estão estas obras, secretário Fábio Damasceno? Uma obra na terceira ponte, que é o alargamento e implantação de um corredor exclusivo de ônibus, com uma ciclovia inédita numa ponte de 3,5 km de comprimento por 80 metros de altura. Então nós criamos uma ciclovia de cada lado, unidirecional, com mais o alargamento da ponte, com prioridade ao transporte público. Agora estamos inaugurando o que a gente chama Trevo de Carapina. São conexões com as demais cidades da região metropolitana, mas com algumas características de humanização da obra. Implantação de praças, travessia de pedestre, ampliação de calçadas, ciclovias, iluminação pública. Então é uma infraestrutura que não é só voltada para o automóvel, para o ônibus, não é simplesmente passar, faz um corredor de concreto, segrega os dois lados da cidade, segrega bairros, divide famílias. Não, nós estamos mantendo essa integração com a cidade, melhorando essa integração com os municípios por onde a gente passa e melhorando também, por que não, o transporte individual e principalmente o transporte coletivo e a infraestrutura necessária. Podcast do Transporte. Cada vez mais presente nas áreas de mobilidade, este conceito de conexões humanizadas entre as obras de infraestrutura e as pessoas. Bem diferente da época do Minhocão, esse trambolho que atravessa a capital São Paulo e outras obras invasivas que deixaram cicatrizes nas cidades. Diferente de Curitiba, administrada em 3 mandatos pelo urbanista Jaime Lerner, que trouxe uma visão de cidade mais integrada, por exemplo, povoou os quarteirões próximos aos eixos do transporte público para desincentivar o uso do carro. Mas Curitiba continua com novos conceitos e a gente vai ver se com isso se diferencia novamente dos problemas nacionais. Quem fala é Eugeni e eu vou deixar que ele se apresente. Então, meu nome é Eugeni Pedro Maia Neto, eu sou engenheiro mecânico. Eu estou presidente da Urbanização de Curitiba, que é uma sociedade de economia mista que, dentre alguns atributos da cidade, ela também administra o transporte coletivo. Nós temos outros equipamentos em Curitiba que são administrados pela empresa, que são a rodoferroviária, ruas da cidadania, pontos comerciais, vans, táxis, aplicativos de transporte, banheiros públicos, estacionamento rotativo e estacionamentos públicos também são administrados por nós. Um escopo bastante grande de trabalho. Com certeza. Agora a gente quer saber se Curitiba saiu ilesa da crise econômica combinada com a Covid, que fez tanto mal aos sistemas de transporte Brasil afora. A partir do momento da pandemia, os sistemas que já eram deficitários se tornaram ainda mais deficitários, necessitando de subsídios para se manter em pé. Curitiba mesmo, pela primeira vez na história, teve que fazer aportes, subsídios aí do orçamento público para poder custear a diferença entre a tarifa técnica e a tarifa do passageiro. Então, acho que isso é comum a todos os sistemas, né? Uns com maior gravidade e outros com menor gravidade. Eugeni defende, como a quase unanimidade da área, a criação de um marco regulatório nos transportes para poder organizar a melhor distribuição de recursos, orientação dos contratos e muito mais. Por enquanto, para Curitiba, alguns ajustes já ajudariam bastante, ele diz. O próprio sistema ele imputa para os municípios o transporte coletivo como um bem essencial para o passageiro, para o cidadão. Ele é de caráter essencial. As gratuidades instituídas por lei, a gratuidade dos idosos, a gratuidade para os PCDs e estudantes, enfim, elas não vêm com dotação orçamentária. Basicamente, em Curitiba, nós temos hoje 17% de gratuidades, que é o valor do desequilíbrio do sistema. Então, dizemos assim, que se nós recebermos pelo menos do governo federal, do governo do estado e também do governo municipal, os subsídios das gratuidades que são instituídas por lei,
nós conseguimos equilibrar o sistema entre tarifa técnica e tarifa social. A partir de então, todo o subsídio que for colocado no sistema ou receitas extratarifárias serviriam então para fazer a redução tarifária. Mas será que estas mudanças, com a participação do governo federal, dos governos estaduais, serão colocadas em ação com facilidade? O GENI, que faz parte da Frente Nacional dos Prefeitos, do Fórum dos Secretários de Mobilidade, chama a atenção para um enrosco que vem por aí, junto com o chamado SUS do transporte. Nós precisamos trabalhar para que haja o marco regulatório da mobilidade do transporte coletivo. Está previsto agora para dezembro. O governo federal hoje ele tem falta de dados consolidados a nível de Brasil. Os sistemas são muito diferentes. Não são dados estruturados como nós temos na saúde e na educação. Então, a criação, por exemplo, do SUS, do transporte coletivo, onde os municípios, para alcançarem os recursos aí orçamentários de subsídio federal, eles teriam que fazer a inserção dos dados estruturados para que também o governo federal pudesse trabalhar políticas públicas para o transporte coletivo. Muitas vezes esses dados estão em propriedade das empresas transportadoras, das empresas de transporte coletivo, né? E não do poder público. Esta é uma questão que deve ser remetida para aquela entidade fictícia, mas muito necessária no mundo real. O Ministério do Vai Dar Problema. O podcast do transporte tem o apoio institucional da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Podcast do transporte. Apoio Transdata. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias a nossa especialidade. Praxio, líder e referência em tecnologia para a gestão de empresas de ônibus. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia da bilhetagem. BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Chequio, software especialista em vistorias. Podcast do transporte. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia de bilhetagem eletrônica. Os produtos da Prodata garantem agilidade e segurança no transporte público. São mais de 80 mil validadores instalados por todo o país, uma liderança indiscutível, trazendo experiências inovadoras e tecnológicas para o desenvolvimento inteligente do transporte coletivo. Prodata Mobility Brasil, a evolução inteligente do transporte público. Podcast do transporte. Praxio, referência em sistemas de gestão de frotas para transporte de passageiros. Com o software Globus, integre sua operação em um único sistema de ponta a ponta. Descubra novas possibilidades em praxio.com.br. Praxio, líder e referência em tecnologia para a gestão de empresas de ônibus. praxio.com.br. Podcast do transporte. Na era digital, conveniência, informação e autoatendimento criam um ecossistema ideal para o transporte coletivo. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias, a nossa especialidade. Somos a Transdata. Vamos juntos? itstransdata.com. Momento ANTP. Ailton Brasiliense, presidente da ANTP. A expectativa nossa, que é por onde a gente tem andado ao longo do caminho da ANTP, é o de provocar aquelas pessoas que estão ocupando cargos públicos ou não, tem a iniciativa privada também que é fundamental, a encararem a necessidade da qualificação do transporte como uma forma da qualificação da vida urbana. Isso é possível, isso é desejável e isso acontece em muitos lugares. Você pode ter o metrô não no momento de pico, é óbvio, se bem que no momento de pico qualquer metrô de qualquer cidade varia entre lotado e superlotado, mas você tem uma qualidade em termos de tempo de espera, em termos de nível de conforto, em termos de confiabilidade. E isso é o que a gente pretende que sirvam de referências para que você opere 24 horas por dia, os 7 dias da semana, em todas as cidades por onde existir a necessidade de um transporte público. Eu acho que nessa reconfiguração política do país, isso também, de uma certa forma, vai ajudar. Existe no horizonte uma perspectiva de uma tarifa zero, um projeto que foi lançado pelo PT em 1990, que é o ponto final de um projeto. Esse ponto final significa que tudo que é necessário, ou seja, aumentar a oferta, qualificar a oferta, envolver a população, porque é um projeto de
de longo alcance, ele exige a participação plena de órgãos públicos, privados, da população, e de entender que você vai qualificando o transporte ao mesmo tempo que você vai baixando os seus custos de implantação. Então, é possível se ver, não necessariamente você chegar na tarifa zero, para ter um transporte de alta qualidade por um custo menor do que aquele que você tem hoje. E, evidentemente, com a participação do poder público. Não existe alternativa de você ter uma qualificação do transporte público sem que o subsídio não seja realmente significativo. É só dar uma olhadinha na Europa, ver como é que funciona. Eles têm uma qualidade de transporte público melhorada, porque eles também têm uma participação do poder público na composição do custo realmente significativa. Podcast do Transporte. Vamos seguir com o nosso giro por vários lugares do Brasil com suas questões de mobilidade. Do Rio de Janeiro, secretária municipal de transportes da capital fluminense, Maína Celidônio, levanta outra poeira interessante, pouco conhecido por quem não acompanha os bastidores do sistema de transporte coletivo urbano e que tem a ver com os contratos e regulação. Acho que tem um desafio que é um setor que tem, historicamente, é pouco regulado ou tem uma regulação recente, né? No Brasil, a gente tem, a maioria dos contratos eram, né, ou ainda são, um contrato cuja remuneração do operador é a tarifa paga pelo passageiro somente, sem subsídio. Então, acho que a gente tem um desafio grande, que é entender que é necessário subsidiar o transporte público e entender como é que a gente muda essas relações institucionais e aí, vamos dizer, torna essa regulação no setor, moderniza ela para essa nova realidade. Então, acho que isso é um desafio que se tem no Brasil e, consequentemente, com um subsídio que aumenta muito a conta dos municípios, né, tem se falado muito na necessidade do governo federal apoiar, né, e financiar o transporte público. Esse é um desafio importante para esse ano. A secretária Maína Celidônio dá como exemplo os problemas para conseguir licitar a bilhetagem no Rio de Janeiro. Primeira cidade do Brasil que faz uma licitação de bilhetagem, com um concessionário, né? Não pode ser um operador de transporte, para que a gente tenha transparência, não tenha mais caixa preta, não tenha conflito de interesses. Então a gente encontrou inúmeros desafios jurídicos de bilhetagem é um serviço público, não é, né? Então como colocar tudo isso? E eu acho que o marco legal pode ajudar muito nesse sentido, né? A dar um caminho jurídico para essas mudanças de contrato, para o subsídio, para a bilhetagem, que a gente enfrente menos barreiras jurídicas menores para esse futuro do setor. Os problemas a serem resolvidos são sérios. A secretária Maína apontou a burocracia. Além disso, tem os problemas de rotina. As empresas faturam o que entra de passageiro, mas a rota segue firme ali, com os mesmos custos, até quando o ônibus roda vazio ou quase vazio, ou seja, a conta não fecha. Podcast do Transporte. Agora, Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, coloca na equação dos grandes desafios da mobilidade urbana um outro X, e que é o papel do plano diretor e de como o ir e vir faz parte de um quadro mais amplo e mais complexo. O Brasil começou realmente a viver a era das cidades no Brasil na década de 60. E de lá para cá, 210 milhões na cidade. Então, o Brasil mudou do ponto de vista urbano. Agora, por exemplo, as pessoas também querem trabalhar perto de onde moram. Então, esse tema dialoga também com os planos diretores. Nós estamos realizando o plano diretor de Porto Alegre e eu coloco isso como uma coisa central: regularização fundiária, área de risco, mobilidade urbana. Você imagina um trabalhador que mora uma hora e meia do seu trabalho. Para ir para voltar são 3 horas. Você imagina esse cidadão todo dia no ônibus. Como é que é a vida dele no trabalho e a vida dele familiar? Então você tem que se colocar no lugar do outro enquanto gestor. Os planos diretores também têm que facilitar o preço da moradia, tem que fazer com que as pessoas morem mais próximo do trabalho. Então, tem uma transversalidade para esse tema extremamente complexo. Você não pode tratar uma matéria complexa de forma singela. Singelezas deixadas de lado, temos ainda a questão da renovação da frota, da transição para uma frota mais verde, menos poluente. E aí, o prefeito Sebastião Melo, perguntamos a ele qual é a rota para a gente chegar lá. Bom, a primeira questão é que você tem que ter uma linha de financiamento, praticamente de juros zero, para substituir esses modais velhos que tem nas cidades e que não tem condições mais para sustentabilidade, para a qualidade do passageiro continuarem.
E não é com o dinheiro do IPTU, dinheiro do ISS que você vai financiar. E tem que ter uma linha de crédito do BNDES, um financiamento internacional para as cidades brasileiras acessarem, para fazer uma substituição gradativa das suas frotas. Com vários modais, tem lugar, pode ser VLT, metrô, ônibus elétricos, linhas abastecedoras, bom, aí tem de tudo um pouco, tá? A segunda questão é o seguinte, como é que você financia uma passagem que não cabe mais no bolso do cidadão e que também hoje o passageiro pagante é absolutamente insuficiente para pagar essa passagem? Já era antes da pandemia, diminuiu enormemente os passageiros da pandemia e muitos desses passageiros não voltarão mais. E eles não voltarão por quê? Porque é teletrabalho, é telemedicina, é educação e tantos outros atividades que o cidadão prefere fazer de forma remota, entendeu? O preço da passagem é com certeza um problemão para o bolso do passageiro e para o cofre das prefeituras. Ou seja, se está bom para um, está péssimo para o outro. Mas podemos ter esperanças de encontrar soluções para todas essas facetas do transporte coletivo urbano? É o que perguntamos para o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Olha, deixa eu dizer assim, esse tema só tem remédio amargo, né? Há 20, 30 anos esse tema foi colocado de lado. Mas hoje há uma consciência da classe política, dos gestores, de que você não pode deixar de enfrentá-lo. Se você não tiver o ir e vir, você fecha a cidade. O hospital não funciona, a farmácia não funciona, a indústria não funciona, o comércio não funciona. Então eu estou falando da economia da cidade, da sustentabilidade da cidade, do bem viver da cidade. Então eu penso que nós vamos avançar. Estou muito convencido de que os prefeitos unidos, as bancadas municipalistas urbanas do Congresso Nacional e o próprio governo federal, acho que tem gente hoje que tem muita consciência, o próprio presidente Lula, acho que vem de um ABC paulista, sabe muito bem do que nós estamos falando. Eu penso que a gente tem que continuar nessa governança, trabalhando, pressionando, para que a gente possa não resolver a vida do prefeito. Não, tem que resolver a vida do cidadão, tá? Podcast do Transporte. Do sul para o nordeste. Vamos ouvir a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho. Ela participa das discussões da Frente Nacional dos Prefeitos e outras entidades que esmiuçam as questões da mobilidade urbana. Para a prefeita, a situação agora é bem séria. Esse primeiro momento, eu diria que tem que ser um momento de SOS, socorro. Porque se já está um caos, nós vamos entrar em uma situação, talvez, incontrolável. E quem é que vai pagar este preço? A população. Nesse momento, nós precisamos de um socorro. E o socorro, acho que cabe dentro do orçamento que seja planejado pelo governo federal, com apoio dos governos dos estados, que também estão precisando de socorro, mas que tem muito mais estrutura do que quaisquer municípios individualmente. Vamos perguntar para a prefeita de Lauro de Freitas como o transporte chegou nesta situação também em sua cidade. Mas acho que vamos de novo ver um filme repetido. Nós tivemos também uma economia durante os últimos 4 anos muito difícil e tivemos muitas empresas de prestadoras de serviço de transporte público, principalmente de caráter metropolitano, e mesmo os municipais que faliram, que ficaram sem condição de sustentar esse sistema. E como não tinha um subsídio, seja do governo do estado, seja do governo federal, a nossa meta principal é entender a situação por que passa o sistema público municipal, tá? E adotar algumas propostas para serem discutidas de âmbito municipal, estadual e nacional, e uma delas é o financiamento desse sistema. Hoje, ele está falido, extremamente precário e precisa efetivamente ter uma discussão concreta de como se dará este processo novo de sustentação financeira. São mesmo as novidades de sempre. Os problemas da crise e da pandemia pegaram o transporte em todo o país. Mas vamos ver com a prefeita as alternativas de mobilidade que trazem problemas novos de comunicação, como no caso das ciclovias e até das já tradicionais passarelas de pedestres. Nós não podemos deixar de também discutir a questão das condições, de onde a pessoa vai pegar um ônibus, seja a condição do próprio ponto de ônibus, mas seja a condição também da cidade. Por exemplo, nós precisávamos investir muito mais, e eu estou fazendo uma crítica também à minha própria gestão aqui em Lauro de Freitas,
nós precisamos muito mais ciclovias, nós precisamos investir muito mais na população para também utilizar as ciclovias onde já existem. É uma outra discussão que precisa estar colocada, que é a preparação das cidades para quaisquer que sejam as modalidades do sistema de transporte. As passarelas. Nós construímos as passarelas, tá? Para que o povo dê uma melhor condição de trânsito. Dificilmente a gente faz uma, digamos assim, um convencimento, uma propaganda para as pessoas usarem as passarelas. A gente vê muita gente atravessando embaixo das passarelas, tá? As passarelas ficam sobre as pessoas e vazias, e as pessoas passando por baixo. Resumindo, o Brasil de ponta a ponta tem problemas de mobilidade. É isso, o transporte público urbano está em sofrimento crônico há alguns anos, mas agora o seu quadro de saúde chegou a um estágio agudo. O diagnóstico é falta de uma legislação que organize a confusão, falta de investimento desde o governo federal até o municipal, falta de integração entre os vários tipos de transportes, ônibus se conversando na região metropolitana, pneu conversando com trilho. As cidades são como seres vivos, não dá para cada uma cuidar de sua vida nas regiões metropolitanas. A febre dá no corpo inteiro e não só no lugar da ferida. E para quem acha que o problema é só transporte lotado, a coisa fica mais complicada. O problema é também transporte vazio, porque tem aquele tanto de gente que agora trabalha em casa, o tal home office, mais o tanto de gente que estuda à distância, nos EADs, mais quem se deu conta de que dá para usar aplicativo de carro ou pegar uma bicicleta. Esse povo todo deixou de usar o transporte público na pandemia, mas as linhas de ônibus, trem ou metrô têm que rodar, cumprir o itinerário, cheias ou batendo lata. A boa notícia é que prefeitos, entidades civis, secretários, técnicos, tem muita gente se mexendo, se organizando e se unindo para encontrar saídas e chegadas que façam sentido para o nosso tempo e a nossa realidade brasileira. Boa sorte na empreitada, pessoal, porque aqui, a fila tá aumentando. Este foi o terceiro episódio do Podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte. Estamos juntos para falar dos principais assuntos para gente que se movimenta sobre pneus ou sobre trilhos, sobre bicicletas ou sobre os seus próprios pés. Gente que trafega pela cidade e se locomove nas estradas do país. Eu sou Alexandre Pelege e em meu nome de Adamo Bazani agradeço sua audição. Produção Toda Onda, com direção de Luiz Henrique Romagnoli, com redação de Fátima Mesquita, edição de Lala Moreira e produção da Mari Camargo e Marcela Senise. Locução, Meg Vicente. Até o próximo episódio, a gente se encontra. Podcast do Transporte, um programa do Diário do Transporte. Apoio institucional, Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Apoio Transdata. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias a nossa especialidade. Praxio, líder e referência em tecnologia para a gestão de empresas de ônibus. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia da bilhetagem. BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Chequio, software especialista em vistorias. Podcast do Transporte. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia de bilhetagem eletrônica. Os produtos da Prodata garantem agilidade e segurança no transporte público. São mais de 80 mil validadores instalados por todo o país, uma liderança indiscutível, trazendo experiências inovadoras e tecnológicas para o desenvolvimento inteligente do transporte coletivo. Prodata Mobility Brasil, a evolução inteligente do transporte público. Podcast do Transporte. Praxio, referência em sistemas de gestão de frotas para transporte de passageiros. Com o software Globus, integre sua operação em um único sistema de ponta a ponta. Descubra novas possibilidades em praxio.com.br.
Praxio, líder e referência em tecnologia para a gestão de empresas de ônibus. praxio.com.br. Podcast do Transporte. Na era digital, conveniência, informação e autoatendimento criam um ecossistema ideal para o transporte coletivo. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias, a nossa especialidade. Somos a Transdata. Vamos juntos? itstransdata.com